Bom fim de semana, pessoal. Bom fim de semana para todos, para todas vocês que tenham realmente um grande sábado, um grande domingo. Lembrando que domingo à noite, 19h30, temos live do BES, tá? Para a gente voltar a conversar, aquele contato nosso, né? Aquela aproximação maior. Enfim, falando sobre Inter, falando sobre futebol, falando sobre a vida, né? Quem sabe? Sobre tudo que quiser falar também. Vamos lá. Causos Colorados número 21. Hoje uma história impressionante. Uma história que eu conheci faz pouco tempo. Uns anos atrás, que fiquei sabendo essa história, eu não conhecia a história, não conhecia esse jogador, realmente, e acho que é importante a gente trazer luz a essa história, porque se diz, quem viu jogar, diz que era um talento impressionante, um dos grandes jogadores da história do Inter, talvez, e eu pego o depoimento do meu querido amigo Jones Lopes da Silva, que escreveu o livro do Escurinho, né, e em suas pesquisas, em conversas inclusive com o Escurinho, né, entrevistas, várias entrevistas com o Escurinho, o Jones também ficou sabendo que o senhor Valdir Medeiros, vulgo Chorinho, talvez tenha sido o maior talento já surgido na base do Inter. Um talento, segundo quem viu jogar, seria como talento puro, assim, de futebol puro, um talento tão grande como, ou mais ainda que Paulo Roberto Falcão, por exemplo, enfim, outros inúmeros jogadores, talvez. Quem sabe também Chorinho tenha sido o maior jogador já surgido no estado, maior que todos os demais. Porém, infelizmente, uma carreira que foi muito curta em virtude do extracampo. Pois então, a história hoje é sobre o senhor Valdir Amorim Medeiros, que nasceu para o futebol com o apelido de Chorinho. O Chorinho, ele surge na base junto com o Braulio, o garoto de ouro. Isso aí é o final dos anos 60, né? Mais ou menos na base, início da década de 60. Depois o Chorinho vai estrear no Inter, no profissional, em 1966. Por que isso? Porque, apesar de todo o talento, e agora eu peço para o meu querido Marcelinho Benfica, aí, o editor deste canal e deste programa, colocar as fotos do Chorinho para vocês verem quem era a figura dele, né? Inclusive chegou a ter uma foto, depois dessa foto colorida que o Marcelinho vai colocar, um card do ping-pong. Ping-pong, para quem, né, dos mais jovens, era um chiclete que tinha uma edição especial de cards de jogadores de futebol. Então era um card mais ou menos assim desse tamanho, um card compridinho assim desse tamanho, que vinha num chiclete especial da ping-pong, num chiclete maior, porque ping-pong era um chiclete pequenininho. Esse vinha num chiclete maior, com a história, a biografia, a foto de jogadores. Às vezes vinha alguns lances também dos jogadores nesse card. Enfim, da década de 70 toda, até início de 80 também, esses cards fizeram um maior sucesso. Bom, eu colecionava, tinha vários desses quando era pequeno, comprava chiclete por causa do card, né? Ficava um pote cheio de chiclete lá em casa, a mãe ficava furiosa, mas a gente acabava não comendo chiclete, mas colecionava pelos cards. Enfim, o Chorinho teve também seu card aí da ping-pong, né? Como a gente pode ver no vídeo, e era um meia extremamente talentoso, repito, muito talentoso, um cara surgido nas cercanias ali dos eucaliptos, e um talento absurdo. Quem viu jogar disse que era um talento absurdo. Porém, o que houve com o Chorinho? O Chorinho nasceu e cresceu num ambiente muito hostil. É um ambiente, enfim, digamos, de más companhias. E o que acabou levando ele a ter uma carreira bem menor do que ele deveria ter tido, bem menor, inclusive no Inter. Reza a lenda que ele chegou até mesmo a apanhar no vestiário de um treinador para ver se largava o vício. Ele era um alcoólatra e também estava envolvido com drogas, enfim, mas muito em virtude das companhias, do ambiente no qual ele estava inserido, que ele vivia. Por isso, o Inter ainda cedo, logo que ele estreia foi registrado no clube com 18 anos, o Braulio tinha 17 na época, então eles eram contemporâneos. Isso aí, como eu disse, é ali em 65/66, é o fim da era Eucaliptos, né? E quando vai se iniciar, depois de 69, a era Beira-Rio. O Chorinho não chegou a pegar essa época. Por quê? Porque ele acaba sendo emprestado várias vezes para vários clubes. Pelotas, Bragantino, Aparecida, diversos clubes menores, porque o Inter tentava, assim, tirar ele das más companhias, afastá-lo das más companhias. O problema é que ele saía um tempo, e as más companhias dele, no caso, né, a entourage não seguia ele, porém, quando ele voltava para o Inter, todo mundo colava nele de novo. E aí era um problema. E voltava a ser um problema porque ele, apesar de todo o talento, não conseguia desenvolver em campo isso em virtude
das parcerias que tinha, né? No que saía dos Eucaliptos, dos treinos, no que saía do Beira-Rio não, dos Eucaliptos, dos jogos e dos treinos, ele acabava voltando para aquele ambiente que não era nada recomendável na época do futebol. Hoje também não seria nada recomendável, né? Imagina hoje, ainda mais se fosse um jogador com dinheiro, né? Como o talento dele merecia. Então, a história do Chorinho é essa, marcada por um grande talento, um talento que muitos dizem ter sido, ou pode ter sido, o maior talento da história dos Eucaliptos, da história da base, da história do celeiro do Inter, do celeiro de Ases, da base colorada, mas um talento que acabou sendo não aproveitado, acabou sendo um talento desperdiçado em virtude justamente do extracampo. Então é uma grande pena, mas eu acho que tem que ficar registrado aqui, né? O professor Raul Pons também já falou sobre o Chorinho em seu blog, como um grande talento, talvez o maior, repito, talvez o maior talento já surgido na base do Inter, mas que acabou sendo desperdiçado em virtude do extracampo, em virtude da sua vida fora do Beira-Rio, do Beira-Rio não, desculpa, dos Eucaliptos, fora dos portões dos Eucaliptos. E o Chorinho, né, o nosso Valdir Amorim Medeiros, acabou morto aos 31 anos, ele foi assassinado, tinha só 31 anos, super jovem, enfim, certamente se estivesse na carreira ainda estaria jogando com essa idade, aos 31 anos, né, mas ele acabou sendo morto, acabou sendo vítima de um assassinato aos 31 anos, infelizmente muito em virtude da vida que ele levava fora do futebol. Então, esse foi o Calos Colorados de hoje, a história de Chorinho, um grande talento, talvez o maior talento já surgido na base do Inter e que acabou, infelizmente, tendo uma carreira muito curta por outras questões além do futebol, tá bom? É uma história triste, não é uma história das mais bonitas hoje, mas eu acho que era uma história que tem que ser resgatada, uma história que tem que ser lembrada, porque era um grande talento e que fique também como exemplo, né, para quem tiver esse talento todo, aproveitá-lo depois, tá bom? Espero vocês domingo à noite, pessoal, 19h30 na live do Besta, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.